Vamos à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Semana que vem vamos ter uma festa tremenda, o pastor Léo já falou aqui. E eu queria que todos vocês estivessem nessa festa, será uma festa maravilhosa. Amém? Será uma festa linda. Então, você não pode ficar de fora. Amém? Capítulo 3, versículo 16, diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Amém? Continuando a nossa série sobre compromisso, semana passada eu falei sobre o nosso amor a Deus. Falei sobre se apaixonar por Deus. Falei sobre estar disposto a viver, né? E até mesmo morrer por Deus. E hoje eu quero falar sobre uma vida de compromisso, porque uma vez que nós já conhecemos o amor dele por nós, e já conhecemos o nosso amor, se temos ou não amor por ele, então chegou a hora de assumirmos o compromisso. Chega de ficar. A cultura hoje é a cultura do ficar, é ou não é? Vamos ficar um tempo, se der certo, Deus, se não der, vamos embora, cada um para o seu lado. Essa cultura do ficar também já se estabeleceu na igreja. E nós levamos esse compromisso de... Não, não é turbina não, é só o ventilador que ligou ali, viu? Essa cultura do ficar também já se estabeleceu na igreja. Eu vou lá, se acontecer alguma coisa, para mim eu continuo. Se não acontecer, eu vou embora, eu vou procurar outra coisa. Eu tenho visto muitas pessoas indo embora. Nesses longos anos que pastoreio. Pessoas que vêm, mas que o compromisso delas com Deus é um compromisso de receber algo em troca. Então eu quero falar hoje sobre uma vida compromissada com Deus. Você está realmente disposto a ter uma vida de compromisso com Deus, sim ou não? A próxima série que nós estamos elaborando vai chamar Fim dos Tempos. E desse assunto eu conheço um pouquinho. Todos ficaram entusiasmados ou embasbacados, não é? Com o final da novela da Record, não é? Aquilo ali, irmão, é só uma unha do que vai acontecer de verdade, viu? Será mais pior, olha o meu português, mais pior. Para não falar que será muito pior do que passou naquela novelinha da Record. Não pague para ver. Não deseje passar por esse período de sofrimento. Escute. Compromisso é definido como o estado ou a qualidade
de ser dedicada a uma causa, a uma atividade ou a alguém. A palavra compromisso não é usada na Bíblia muitas vezes com a ideia de dedicação. Mas, certamente, a ideia de dedicação, compromisso ou lealdade é apresentada com frequência na Bíblia. Então, na Bíblia, a palavra compromisso ela tem outra conotação. Ela tem uma conotação de lealdade, de aliança. Ela não tem essa visão ocidental de que compromisso é algo simples. Não. Na Bíblia, compromisso tem a ideia de lealdade, de fidelidade, de honra e de todo tipo de coisa que você possa imaginar que a pessoa vai fazer até mesmo morrer. Por alguém ou por uma causa. E quando nós lemos a história de Ananias, Misael e Azarias, que são os verdadeiros nomes desses homens aqui, nós vemos uma história de lealdade, uma história de compromisso de verdade, de aliança. Uma história de coragem, de convicção, uma história de alguém que realmente entregou as suas vidas aos cuidados do Eterno. Não estamos falando de 3 jovens aventureiros, não. Estamos falando de 3 jovens que tinham convicção do Deus que eles serviam. Eu estou falando de 3 jovens que estavam dispostos a morrer pelo Deus que eles serviam e pela convicção da sua fé. Estou falando de 3 jovens que falaram para o rei mais poderoso da terra naquela época: ó rei, vou parafrasear aqui, vá te lascar com a sua estátua. Nabucodonosor, para quem não sabe, era o rei mais poderoso da terra naquela época. E os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, desdenharam do poder do rei. Sabe por quê? Porque eles criam num Deus muito mais poderoso, um Deus que havia permitido sim, deles irem escravos para a Babilônia, serem deportados para outro país por desobediência e não por falta do amor de Deus. Você vai entender aqui que esses homens, eles eram de fato leais. Eles eram de fato comprometidos. Eles eram de fato homens que estavam dispostos a morrer. Em 3 tópicos aqui, eu vou falar para você. E você vai entender como está a sua vida. Primeiro, eles tinham um compromisso fiel com a palavra de Deus. Olha o versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Sabe por que eles não necessitavam responder? Porque eles conheciam a lei de Deus. Eles sabiam que a lei de Deus proibia-os de se dobrar diante outros deuses. Eles sabiam, eles entendiam. E o Salmo 119, 89 diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. João 10:35 diz o seguinte: a escritura não pode ser anulada. Escute aqui, irmão. Vamos parar com essa bobeira de não tem nada a ver. Hoje é Santa Ceia. Os que estão nos visitando hoje pela primeira vez, por favor, não leve a mão, não. Hoje a mensagem é para consertar alguns clientes aqui que estão meio desanimados. Viu? Para com esse negócio que não tem nada a ver, não. A palavra de Deus não pode ser mudada ao nosso bel prazer e mediante aquilo que nós desejamos. Não, eu vou falar uma coisa a você. Hoje eu estava estudando, eu estava lendo. Eu estava vendo a internet. Todo mundo metendo pau nas igrejas neopentecostais. E um desserviço para o reino de Deus.
Sabe, irmãos, esses irmãos que ficam na internet debatendo se isso está certo, se isso está errado, estão prestando um desserviço para o reino de Deus. Ficar questionando doutrina de um, de outro, isso está prestando um desserviço para o reino de Deus. E a palavra que eu tenho para dizer para você aí, que está me vendo nesse vídeo, é que se as igrejas neopentecostais cresceram com as suas heresias e afins, é porque as igrejas históricas não fizeram a lição de casa. Não fizeram o que tinha que fazer. Por isso que os hereges surgiram, por isso que tanta coisa aconteceu, e os hereges são combatidos desde o princípio da igreja, porque eles surgiram de todos os lugares. Eu estou lendo um livro de patrística, e ele fala sobre os pais apologetas, os homens que lutavam contra as heresias que surgiam no meio da igreja. Mas não é denigrindo a imagem do herege que eu vou falar a verdade. Eu tenho que mostrar na Escritura, porque a Escritura não mudou, ela continua sendo a mesma. E quando nós falamos de compromisso, irmãos, nós temos que entender, com esse negócio de não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Vamos tomar um birinatezinho ali, não tem problema. Fumar um baseadinho ali, também não tem outro problema. Não, vamos lá, não. Dar uma dançadinha também, descendo a boquinha da garrafa. Vai achando que Deus é bobo. Sabe como chama isso? Compromisso, ficar. Falta de compromisso, não é? Porque o rapaz fica com a menina fica com o rapaz hoje, fica amanhã com o outro. Não tem problema, porque eu não tenho um compromisso, então eu fico. Quando você conhece Deus e a palavra de Deus, você não consegue ficar. Você assume uma aliança, um compromisso, lealdade, honra. Você se compromete a honrar e ser leal ao nome dEle, assim como Ananias, Misael e Azarias foram. A palavra de Deus não pode ser mudada, e é isso que eles confrontam Nabucodonosor. A imutabilidade da palavra de Deus e de Deus não pode ser alterada ou sequer anulada. Cerca de 80 vezes nas Escrituras a frase está escrita e encontrada, 16 vezes no Antigo Testamento. E em particular no Novo Testamento está escrito, o verbo está no tempo perfeito, dando a ideia de que está atualmente e permanentemente escrito. Ou seja, ele está dizendo que a palavra de Deus está atual, ela está atualizada. A cada ano, a cada tempo que passa, a palavra de Deus continua atual, ela continua correta, ela continua sendo a verdade. Não é a modernidade que vai mudar o que está escrito, sim ou não? Não, a modernidade não vai ditar o que a palavra de Deus pode sim ou não fazer, ela é a verdade de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus é a verdade para nós, e é ela que nós temos que trilhar, é nela, através dela e por ela, que nós temos que trilhar a nossa vida, a criação dos nossos filhos. Se as coisas estão dando errado na sua vida, é porque você não está vivendo aqui segundo o que está escrito. Você está fazendo as coisas do seu jeito, do jeito que você acha que tem que ser, e não segundo o que está escrito na palavra. Nós vamos começar as células, as casas. O que nós temos de diferente para oferecer para as pessoas? Ou nós faremos somente mais uma igreja que abre um bocado de célula, mas que não transforma, mas que não é relevante naquilo que faz? Igreja em células tem dezenas e dezenas e dezenas. Em cada esquina você vê uma célula de uma igreja aberta. Uau, glória a Deus por isso. Mas será que nós seremos só mais uma? Ou nós estamos dispostos a ser relevantes a ponto de mudar a história de Guarulhos? Ei, líder, você que é candidato a ser líder, qual é o comprometimento que você está tendo com a palavra, com o Deus da palavra, com a igreja que serve o Deus da palavra? Ei, líder! Deus quer transformar a vida de pessoas.
Escute, mas Deus não vai usar o balão da festa junina para transformar a vida de ninguém. Deus vai usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Deus quer usar a sua boca. Deus quer falar através de você. Deus quer falar através da sua vida, mesmo em silêncio. Deus quer falar com as pessoas. E somente quem vive a palavra, comprometido com a palavra, sabe o que é isso? Eles tinham compromisso com a palavra. Eles sabiam o que estava escrito. Davi disse, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Virou até música, né? A tua palavra esconde. Eu quero ver você cantar essa música. Quando tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quero ver quem tem coragem de cantar essa música. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Eu quero ouvir. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta. Será? Minha vida. Bem, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Isso. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Segunda coisa, Ananias, Misael e Azarias conheciam a natureza de Deus. Eles conheciam a natureza santa de Deus. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre batalha espiritual em Efésios 6 da seguinte maneira: seja forte no Senhor e na força do seu poder. Um outro aspecto da natureza de Deus é que incentivou esses homens a permanecerem aliançados, comprometidos com o Deus do céu. Foi a sua bondade. Primeiro, a natureza e o poder de Deus. Segundo, a bondade de Deus. E eles declaram: ó rei, Ele nos livrará da tua mão. Isso reflete, sabe o que, irmão? Confiança. Isso reflete que eles confiariam na bondade e na misericórdia de Deus, porquanto eles permaneciam firmes à sua palavra. Ele nos livrará, ó rei. Romanos 8:28 diz que Deus é bom. Ele nunca vai fazer nada que não seja do interesse dele ou do nosso interesse, se somos seus filhos de verdade.
Tudo o que acontece conosco, Deus vai fazer que aconteça, para que nós sejamos aperfeiçoados nele. Deus nos aperfeiçoa a partir dele. Está passando luta? Dá glória a Deus. Está passando dificuldade? Dá glória a Deus. Porque é assim que Deus aperfeiçoa aqueles a quem Ele ama. Deus levou Israel para o deserto por 40 anos, irmãos. Foi para aperfeiçoá-los. Deuteronômio 8 diz isso. Eu os levei para o deserto para os humilhar, para isso, para aquilo outro, para mostrar para vocês. Está sofrendo? Dá glória a Deus. Está passando luta? Dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está te aperfeiçoando. Ele está fazendo você ser uma pessoa melhor. Ele está fazendo você ser uma pessoa mais amável. Ele está fazendo você ser uma pessoa mais feliz, mais alegre. Apesar das lutas e das tribulações, Ele está fazendo você ser uma pessoa mais feliz e mais alegre. Imagine o povo de Israel no meio do deserto, sendo provado por Deus, comendo maná, respirando poeira do deserto. E a Bíblia diz, Balaão dizendo, no meio deles há um som festivo. Balaão corre para Balaque e fala, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou, porque no meio deles há cânticos de júbilo. Eles estão alegres, eles estão no meio da luta, no meio do deserto, mas eles estão alegres, eles estão celebrando ao Deus deles. Mas você já começa o dia reclamando, Deus, meu Deus, sabe por que você reclama? Porque você não conhece o amor de Deus de verdade. Deus vai agir na sua vida para que você se torne semelhante a Ele. Romanos 28 e 29. Uma família cheia de filhos iguais a Jesus. Esse é o projeto de Deus na terra. Ter uma família cheia de filhos iguais a Jesus. E como você será igual a Jesus? Se Ele te apertar, se Ele te amassar. Até o Cristo, nosso Senhor, foi levado ao lagar da cruz. Ei, Ele foi humilhado, Ele foi destruído por nós. E não fugiu do seu compromisso. Aí o apóstolo está dizendo que eu vou para a cruz também. Você não pegou sua cruz ainda? Então você não está seguindo Cristo. Porque Ele disse, aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser caminhar comigo, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser ser igual a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vou falar isso aqui, sempre falo. Cruz não é karma, viu, irmão? Nós não somos espírita. Tem uns crentes que falam, o meu filho é a minha cruz que eu tenho que carregar. Vai orar, crente. A cruz é instrumento de morte. A cruz é instrumento de renúncia. A cruz é instrumento que demonstra que nós estamos dispostos a ser transformados por Ele e para Ele. Aí eu decidi deixar minha cruz em casa. Lascou-se. A natureza de Deus faz com que nós sejamos fortes e enfrentemos todas as adversidades que surgirem em nosso caminho. Veja que os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, estavam diante do rei mais poderoso da terra e não se dobraram à sua estátua. E disseram, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Terceira coisa, para terminarmos. Eles tinham convicção. Eles disseram, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser, nós simplesmente morreremos. Nós morreremos adorando a Deus, mas não viveremos pecando. Nós morreremos
obedecendo a Deus, mas não viveremos debaixo do pecado. É isso que eles mandaram dizer para o rei. Rei, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele quiser que nós morramos, nós simplesmente morreremos. Isso chama-se convicção. Isto é, eles simplesmente acreditaram que Deus poderia livrá-los, atendê-los. Eles não foram simples fantoches. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos. Isaías 55, versículo 8. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eles disseram, mas se não, fique sabendo, nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua que levantastes. Uau! Sabe como é que chama isso, irmão? Integridade. O que eu mais vejo hoje em dia são crentes que não são íntegros na sua fé. Basta o patrão, o chefe, o amigo, o gerente ameaçar. Pronto. Já não são mais crentes, não. Vamos tomar caipirinha junto ali, amanhã tem jogo do Brasil. Deus está vendo, viu, crente? Basta um amigo falar assim, não vou ser mais seu amigo. Pronto. Comprometimento com Deus. Convicção. É a mesma palavra. A integridade significa ser todo. Isso significa que o seu comportamento exterior reflete as suas convicções interiores. Integridade é o oposto da hipocrisia. Eu termino perguntando para você. Você está comprometido com a palavra de Deus? Você está comprometido com Deus? Você está comprometido com as suas convicções? Você acredita que Deus pode te livrar? Você acredita que Deus pode te libertar? Apóstolo, mas eu nem sou crente direito ainda, estou vindo na igreja de vez em quando. Não, irmão. Se você está vindo na igreja de vez em quando e ainda não tomou um compromisso ainda com Deus, não tem problema. Deus vai te despertar. Mas eu quero falar com aqueles que já são crentes. Como está o seu nível de convicção? Como está o seu nível de comprometimento? Como está o seu nível de obediência? Essa semana eu estou assistindo a novela lá, Os 10 Mandamentos, de novo. E tem hora que eu choro. As minhas filhas chegam lá na sala, eu estou lá. Em ver como Deus é perfeito quando nós o amamos. Essa semana Miriam ficou leprosa, quem viu? Por que ela ficou leprosa? Porque ela falou mal de Moisés. Miriam, com vocês, eu falo por intermédio de profetas, de Urim e de Tumim. Mas com meu servo Moisés, eu falo cara a cara, boca a boca. No que Moisés é melhor que você? Fale para mim. Moisés é melhor do que você em quê? Nada.
Ele é um homem que Deus escolheu, que tinha falhas, erros, que conheceu a Deus lá no deserto de Midian, quando Deus se manifestou a ele através da sarça, mas que assumiu um compromisso com Deus, de fidelidade e de obediência. Por isso que Deus falava com ele. Por isso que Deus falava com ele cara a cara. E sabe o que mais me chamou a atenção? É que só Miriam ficou leprosa. Por que Arão não ficou leproso? Por quê? Porque ele era o sumo sacerdote. Ele era a santidade da santidade. Deus não poderia tornar Arão leproso, senão Deus falaria contra a sua própria vontade e palavra. Mas Deus tratou com Arão depois, de outra forma. Deus não poderia deixar Arão. Olha como Deus pensou: eu vou tocar só em Miriam, e Arão não posso tocar porque ele representa a minha santidade, e a minha santidade não pode ser corrompida. Então eu vou deixar Arão do jeito que ele está, para ele sentir o drama, mas ele vai pagar o preço depois. Deus não poderia passar por cima. Ele é comprometido com o que ele fala. Ele tem compromisso, ele tinha compromisso, ele tem compromisso com você, ele tem compromisso com aquele que ele falou para você. Se ele falou, fica tranquilo, vai acontecer. Ele tem comprometimento com você, com aquilo que ele falou para você, ele vai cumprir. Agora Deus quer saber: você quer ter um compromisso com Ele? Você quer subir o nível de compromisso? O nível de aliança? Você quer levar Deus a sério? Para de brincar. Fica de pé no seu lugar.